Olá para você que está acessando mais este vídeo do Pérolas Preciosas. Seja bem-vindo, bem-vinda, fique conosco até o final, dê aí o seu joinha e inscreva-se no nosso canal se você ainda não o é. Convido você para me acompanhar na leitura do texto registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16, onde vemos Jesus abençoando as crianças. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignando-se, disse aos discípulos: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Neste episódio, nós vemos Jesus tendo uma atitude tão diferente daquela que os rabinos tinham em relação às mulheres e às crianças. Aqui foi pedido a Jesus que tocasse nas crianças, porque esperavam que, através do toque, fosse transferido alguma bênção especial. Os discípulos repreenderam aqueles que trouxeram as crianças. A imposição de mãos, nós sabemos, ela transmite cura, confere bênçãos à pessoa que recebe o toque. Os judeus abençoavam seus filhos, impondo-lhes as mãos. Não devemos nos esquecer de que somos seres espirituais e podemos transferir unção espiritual em benefício de outras pessoas. Você pode imaginar o que o toque de Jesus transferia? Sob hipótese nenhuma, as crianças podem ser impedidas de receber a bênção de Jesus. O que as crianças sentem para com os seus pais biológicos, todo ser humano deve sentir para com Deus, o Pai Celestial. Deixai-as vir a mim, não as embaraceis, disse Jesus. Os discípulos, espiritualmente crus, o que é um tema constante no Evangelho de Marcos, precisavam receber ordens de Jesus e mereciam a indignação do Mestre, porque queriam impedir que as crianças chegassem até ele. Eles já andavam com Jesus e deveriam saber o que realmente importava para Jesus. Deveriam entender melhor a sua compaixão. A história tem registrado a terrível negligência e os abusos contra as crianças. Jesus nunca se mostrou ofendido diante de afrontas pessoais, mas mostrou o seu desprazer porque algum princípio espiritual estava sendo violado, como quando ele purificou o templo, ou aqui, quando os discípulos queriam impedir que as crianças recebessem sua bênção. Podemos não proibir, mas quem nunca deu um mau testemunho diante de uma criança? Pais que não dão bom exemplo a seus filhos estão impedindo que eles se encontrem com Jesus.
O altar doméstico deve estar sempre erguido para ensinar as crianças sobre a fé cristã. O ensino das crianças deve começar no lar. A Bíblia fala claramente aos pais para ensinar seus filhos de forma informal, pelo que a pessoa fala e demonstra, porque o que ela vive fala mais alto do que as suas palavras. Receber o reino de Deus como uma criança significa, primeiro, em inocência, sem malícia, sem desconfianças. E, segundo, em confiança inabalável. A criança, ela é confiante. Em humildade. A criança é humilde, ela não é arrogante. Quarto, em dependência do pai. Há uma dependência da criança em relação ao adulto que a ensina. Aquelas crianças foram beneficiadas porque foram tocadas pelo que é eterno. E todo aquele que já fez isso não pode permanecer o mesmo. Isso faz toda a diferença em nossa vida. A pérola preciosa que encontramos neste texto lido e comentado é: responda a Deus com uma fé de criança. Você precisa aprender a ser a criancinha do Papai Celestial. Ter esse tipo de relacionamento com Ele. Há muitas pessoas que colocam Deus numa distância tão grande que Ele é intocável, inatingível. Elas nem conseguem falar com liberdade com elas. Uma criança, ela se expressa com muita naturalidade. E é assim que nós devemos ser em relação a Deus Pai, em relação a Jesus, em relação ao Espírito Santo. Ter essa liberdade, essa confiança, essa dependência, essa segurança de que Ele nos ouve, que Ele nos ama e Ele tem interesse em nós. E vai ouvir atentamente o que nós temos para dizer, mesmo que seja uma grande tolice. Deus, Ele nos compreende, Ele sabe como nós somos, Ele nos criou, nós somos obra das suas mãos. Portanto, aprenda a se relacionar com Deus como um paizinho, como alguém de perto. Não fale com Deus de uma forma decorada, rebuscada, diferente daquilo que uma criança diria aos seus pais. Que o Senhor te abençoe, que você possa crescer, que você possa se tornar essa criança nas mãos de Deus. Amém.